Imagine um jovem nascido numa ilha distante, sem recursos, sem poder, sem conexões. E agora imagine esse mesmo homem governando boa parte da Europa, derrubando reinos, reformulando leis e sendo chamado de imperador, como se tivesse nascido para isso. Essa não é a trama de um filme de ficção, é a história real de Napoleão Bonaparte. O homem que subiu do nada para se tornar o maior gênio militar da sua época e talvez da história mundial. Hoje vamos mergulhar nas ruínas das batalhas, nas salas de decisão dos reinos europeus e até dentro da mente brilhante desse general que quase unificou a Europa sob uma única bandeira. Prepare-se para conhecer a ascensão meteórica, os triunfos espetaculares, as falhas trágicas e a queda dolorosa de um imperador, cujo nome ecoa até hoje nos livros de história, nas guerras modernas e até na forma como vemos o mundo atualmente. Capítulo 1. As raízes de um lendário. Napoleão, antes do poder Napoleão, nasceu em 15 de agosto de 1769, na ilha de Córcega, um local estratégico no Mediterrâneo, mas longe do centro do poder europeu. Na época, Córcega era uma possessão francesa, mas seu povo ainda mantinha fortes raízes italianas. Seu verdadeiro nome era Napoleone de Bonaparte, e ele cresceu num ambiente modesto, filho de uma família corso-italiana de pequena nobreza. Mas mesmo com poucos recursos, Napoleão logo mostraria sinais de que era diferente dos outros meninos da sua idade. Com apenas 9 anos, foi enviado para estudar em uma escola militar na França continental, algo incomum para alguém de origem tão simples. Ali, falando francês com sotaque italiano, muitas vezes era alvo de piadas e isolamento. Mas longe de ser um obstáculo, essa experiência moldou nele um senso de autoconfiança raro, além de uma determinação férrea. Seu desempenho acadêmico foi excepcional, especialmente em matemática e estratégia militar. Aos 16 anos, entrou na prestigiada Escola Militar de Paris e aos 17 já era oficial de artilharia. Mesmo não sendo fisicamente imponente, tinha cerca de 1,68 metros de altura, embora relatos posteriores tenham exagerado dizendo que era baixo. Sua inteligência, disciplina e capacidade de concentração eram impressionantes. Quando a Revolução Francesa eclodiu em 1789, mudando radicalmente a ordem política e social da França, Napoleão estava pronto. Ele via na Revolução uma oportunidade. Para ele, um estrangeiro em território francês, o fim da monarquia significava a abertura de caminhos antes fechados à aristocracia tradicional. E assim, enquanto o país mergulhava no caos, Napoleão começava a subir rapidamente nas fileiras militares. Sua chance surgiu em 1793, quando Toulon, uma importante cidade portuária francesa, foi ocupada por forças britânicas aliadas aos monarquistas rebeldes. Napoleão, então, com 24 anos, foi designado oficial de artilharia na tentativa de recuperar a cidade. Mostrou-se extremamente competente, organizando um plano de ataque baseado em posicionamento estratégico e uso eficaz dos canhões. Sua vitória lhe rendeu não só reconhecimento, mas também uma promoção rápida a general de brigada. A partir daí, Napoleão passou a ser visto como uma estrela em ascensão no cenário político-militar da França revolucionária. Mas foi na Itália, alguns anos depois, que ele realmente se firmaria como um líder carismático e visionário. Em 1796, aos 26 anos, Napoleão recebeu o comando do exército da Itália, uma força mal equipada e mal alimentada que lutava contra coalizões austro-sardinianas. Era uma missão difícil. O exército estava faminto, desorganizado e com pouca munição. Muitos generais consideravam a missão impossível. Napoleão, porém,
enxergava potencial onde outros viam derrota certa. Ele aplicou uma série de princípios que mais tarde se tornariam marca registrada de suas campanhas: mobilidade, iniciativa, surpresa e divisão do inimigo. Em vez de marchar em formação convencional, atacou com rapidez, usando o terreno montanhoso da Itália para confundir e separar os exércitos adversários. Numa das primeiras batalhas em Montenotte, dividiu as forças austríacas das Sardas e as aniquilou uma por uma. Depois vieram outras vitórias fulminantes: Milésimo, Dego, Lodi. Cada confronto parecia confirmar o que muitos já suspeitavam: Napoleão era um gênio da guerra. Sua popularidade cresceu dentro e fora do campo de batalha. Ele escrevia cartas inspiradoras aos soldados, chamando-os de camaradas, e distribuía prêmios e condecorações para quem se destacasse. Criou um vínculo quase paternal entre ele e seus homens, que passaram a segui-lo com lealdade absoluta. Ao final da campanha, Napoleão havia vencido a Áustria, ditado os termos do Tratado de Campo Fórmio e garantido o controle francês sobre grande parte da Itália. Mais do que isso, havia se transformado em um herói nacional. Ainda jovem, ainda relativamente desconhecido, Napoleão Bonaparte já era uma figura central na vida política da França. Com seu brilhantismo comprovado, Napoleão começou a pensar em grandes projetos. Um deles era enfraquecer o Império Britânico, principal rival da França, cortando-lhe as rotas comerciais com a Índia. Para isso, propôs uma expedição ao Egito, um território otomano que controlava o acesso ao canal que ligava o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Em 1798, liderou uma frota imensa rumo ao Egito, levando consigo milhares de soldados e uma equipe de cientistas, arquitetos, historiadores e engenheiros. Napoleão queria conquistar não apenas o território, mas também o conhecimento antigo da terra dos faraós. Foi nessa expedição que descobriu-se a Pedra de Roseta, peça-chave para decifrar os hieróglifos egípcios. A princípio, a campanha teve sucesso. Em Bulac e Cairo, as forças francesas venceram com facilidade os mamelucos, guerreiros locais que dominavam o Egito. Mas a marinha francesa sofreu um golpe severo quando, em agosto de 1798, foi destruída pela frota britânica comandada pelo almirante Horácio Nelson na Batalha do Nilo. Sem apoio marítimo, os franceses ficaram isolados no Egito. Mesmo assim, Napoleão continuou a expandir seu domínio, invadindo a Síria no ano seguinte. Porém, durante o cerco a Acre, atual Israel, enfrentou uma resistência inesperadamente forte com a ajuda britânica. Foi um dos primeiros fracassos significativos de sua carreira. Enquanto isso, na Europa, a situação piorava. A segunda coalizão se armava contra a França e a instabilidade política crescia. Diante disso, Napoleão tomou uma decisão arriscada. Abandonou o exército no Egito e retornou secretamente à França em 1799. Deixou para trás centenas de soldados, mas trouxe consigo glória, fama e uma ambição crescente por poder. Na França, o diretório, o sistema governamental vigente, estava em crise. A economia era precária, a inflação galopava e a segurança pública era um caos. Havia um clamor por estabilidade, por liderança forte. Napoleão, com sua aura de salvador, voltou exatamente no momento certo. Não demorou muito para que conspirasse com figuras influentes para derrubar o governo existente. Em novembro de 1799, realizou um golpe de Estado conhecido como Golpe de 18 Brumário, segundo o calendário republicano francês. Com a ajuda de seu irmão Luciano e do general Sieyès, Napoleão dissolveu o diretório e assumiu o cargo de primeiro cônsul, inicialmente como parte de um triunvirato. Mas todos sabiam, o verdadeiro poder estava com ele. Nos anos seguintes, consolidou sua autoridade com habilidade política e propaganda.
Reduziu os impostos, restaurou a ordem nas ruas, negociou paz com a Igreja Católica através do Concordato de 1801 e promoveu reformas administrativas profundas. Seus apoiantes o viam como o único capaz de salvar a Revolução Francesa dos excessos e da anarquia. O ápice veio em 1804, quando Napoleão decidiu dar um passo ainda mais ousado. Declarou-se imperador dos franceses, coroando-se pessoalmente na Catedral de Notre-Dame diante do Papa Pio VII, que assistiu perplexo. Era um gesto simbólico e provocativo. Ele não aceitava a legitimidade religiosa tradicional do poder imperial. Ele se autoconsagrava. Assim, Napoleão não só encerrou a fase revolucionária da França, como se colocou no topo de uma nova ordem. O garoto da Córcega, outrora desprezado, era agora o soberano de uma potência europeia. Depois de coroar-se imperador em 1804, Napoleão estava pronto para consolidar sua supremacia, não apenas dentro da França, mas em toda a Europa. Afinal, ele não era mais apenas um general brilhante ou um líder político emergente. Agora era o imperador dos franceses e pretendia fazer com que esse título fosse respeitado até nas cortes mais antigas da Espanha, Áustria e Rússia. Mas, para isso, teria que enfrentar uma Europa dividida entre medo, admiração e ódio por sua figura imponente. As potências europeias ainda viam a Revolução Francesa como uma ameaça à ordem tradicional. E Napoleão, mesmo tendo se tornado imperador, continuava sendo o herdeiro dessa revolução. Para muitos monarcas, ele era um usurpador. Para outros, um perigo real ao equilíbrio do continente. E assim, enquanto a França se preparava para enfrentar outra coalizão de inimigos, Napoleão organizou seu exército com o rigor de sempre e traçou planos brilhantes que colocariam a Europa sob seus pés. Após o primeiro período de paz instável com as potências europeias, uma nova aliança surgiu contra Napoleão. A Terceira Coalizão, liderada pela Grã-Bretanha, Áustria e Rússia. Era o ano de 1805 e o mundo assistia perplexo a uma das operações militares mais impressionantes da história. Napoleão posicionou seu exército no centro da Europa e, com movimentos rápidos e enganosos, conseguiu cercar e capturar um exército austríaco inteiro em Ulm, antes mesmo de os russos chegarem para ajudar. Foi uma demonstração de genialidade estratégica. Enquanto todos pensavam que ele iria atacar diretamente Viena, ele desviou o foco, pegou o inimigo desprevenido e forçou sua rendição. Com Viena ocupada, Napoleão avançou rumo ao leste para enfrentar as forças combinadas da Rússia e da Áustria. O encontro decisivo ocorreria em Austerlitz, na Morávia, atual República Tcheca, num dia que ficaria conhecido como o Sol de Austerlitz. Em 2 de dezembro de 1805, sob frio intenso e neblina matinal, os franceses enfrentaram uma força imperial muito maior. Napoleão sabia disso, mas também sabia explorar fraquezas. Ele fingiu hesitação, deixou o alto de Pratzen vazio, uma posição elevada de grande vantagem tática, fazendo com que os aliados avançassem confiantes. Quando eles se fixaram ali, Napoleão lançou um ataque surpresa, partindo do centro e dividindo o exército inimigo em duas partes. O resultado foi uma das vitórias mais esmagadoras da história militar. Em poucas horas, o exército russo e austríaco estava em debandada. Czar Alexandre I fugiu às pressas e o imperador Francisco II assinou a Paz de Presburgo dias depois, reconhecendo a superioridade francesa. Austerlitz é frequentemente considerada a batalha mais brilhante de Napoleão e marca o ápice de seu poder. Naquele momento, ele controlava boa parte da Europa, ditava as regras políticas e havia derrotado 3 grandes impérios sozinho. Enquanto dominava a Europa continental, Napoleão sabia que não podia ignorar a maior ameaça à sua hegemonia, a Grã-Bretanha. Apesar de todas as vitórias terrestres,
Os britânicos mantinham o controle dos mares, graças à Royal Navy. Sem poder vencer no mar, Napoleão decidiu sufocar economicamente seu maior rival. Assim nasceu o bloqueio continental, em 1806. Sua ideia era simples, porém ambiciosa: proibir qualquer país europeu sob influência francesa de comercializar com a Grã-Bretanha. O objetivo era destruir a economia britânica, afundando-a numa crise sem precedentes. Napoleão publicou editais exigindo que navios neutros parassem em portos franceses antes de seguir para a Inglaterra. Qualquer embarcação que desobedecesse seria apreendida. Essa política foi adotada com feroz determinação e Napoleão esperava que, sem comércio, a ilha britânica implodisse. No entanto, o plano teve consequências devastadoras para a própria Europa. Países dependentes do comércio com a Inglaterra sofreram quedas econômicas severas. Muitos comerciantes e produtores começaram a violar o bloqueio em segredo, vendendo produtos britânicos contrabandeados por caminhos alternativos. A Holanda, por exemplo, resistiu fortemente, levando Napoleão a anexá-la ao Império para garantir obediência. A longo prazo, o bloqueio continental se revelou uma arma de dois gumes. Enfraqueceu a economia europeia, alimentou o descontentamento popular e acabou estimulando revoltas contra o domínio francês, especialmente na Península Ibérica e na Rússia. Enquanto tentava conter a Inglaterra, Napoleão também viajava para o sul da Europa, onde outro conflito já fervilhava: a Guerra Peninsular, 1808-1814, na Península Ibérica. Tudo começou quando Napoleão decidiu substituir a família real espanhola pelo seu irmão José Bonaparte. Os espanhóis, profundamente católicos e nacionalistas, reagiram com fúria. Levantes populares explodiram por todo o país e logo surgiram guerrilhas urbanas e rurais que atacavam os soldados franceses com ataque surpresa. Essa forma de guerra, chamada de guerra de guerrilha, era algo novo para os exércitos regulares europeus. Os franceses, acostumados com campos de batalha em formação fechada, sofriam constantes emboscadas, sabotagens e ataques noturnos. O conflito tornou-se um verdadeiro pesadelo logístico e humano. Enquanto isso, os ingleses enviaram tropas lideradas pelo general Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington, que travou uma série de batalhas duras contra os franceses. Embora os franceses tenham tido algum sucesso inicial, o combate prolongado e a baixa moral dos soldados franceses começaram a minar a estabilidade do Império Napoleônico. A Guerra Peninsular foi um dos primeiros sinais de que Napoleão, por mais brilhante que fosse, não tinha controle absoluto sobre a Europa. Seu exército começava a ser desgastado. Seus recursos eram cada vez mais escassos e a resistência popular crescia em locais antes submissos. Enquanto lidava com a Península Ibérica, Napoleão também buscou manter relações cordiais com a Rússia. Após a vitória em Austerlitz, o czar Alexandre I aceitara temporariamente o bloqueio continental, mas logo passou a ignorá-lo, permitindo que mercadores britânicos voltassem a entrar no mercado russo. Foi um golpe direto na autoridade imperial francesa. Napoleão interpretou isso como uma traição pessoal. Decidido a punir o czar e restabelecer sua autoridade, ele planejou uma das campanhas mais ambiciosas e trágicas de sua carreira: a invasão da Rússia. Em 1812, Napoleão montou a maior força militar da época, a Grande Armée, composta por mais de 600 mil homens de diferentes nacionalidades: franceses, poloneses, italianos, alemães, espanhóis. Um exército multinacional, cheio de esperança e glória prometida. No verão de 1812, Napoleão Bonaparte estava no ápice de seu poder. Ele governava um império que se estendia por quase toda a Europa continental.
desde Espanha até Polônia. Sua grande armée era a maior força militar já reunida até então, composta por mais de 600.000 soldados de diferentes nacionalidades: franceses, poloneses, italianos, alemães, holandeses, belgas e até mesmo alguns espanhóis relutantes. Era um exército invencível, ou assim todos acreditavam. Sob sol escaldante, as tropas cruzaram o rio Niemen em junho daquele ano, entrando no território russo com entusiasmo e confiança. Napoleão havia declarado que a campanha duraria apenas algumas semanas. "Em 2 meses estarei em Moscou", disse ele. Mas o que começou como uma marcha triunfal terminaria como um dos maiores desastres militares da história. Logo após a entrada na Rússia, ficou claro que os russos não pretendiam lutar de forma convencional. Em vez de enfrentar diretamente a grande armée, eles recuavam constantemente, queimando campos, armazenamentos e vilas pelo caminho. Essa estratégia de terra arrasada foi meticulosamente planejada pelo general russo Mikhail Kutuzov, que substituiu generais mais agressivos após perceber que o confronto direto contra Napoleão seria suicida. A retirada estratégica frustrou Napoleão, que esperava um confronto decisivo logo no início da campanha. Sem batalhas significativas, o moral das tropas francesas começou a abalar. Os soldados cansavam-se da marcha interminável sob calor extremo. A falta de suprimentos tornava-se crítica. As estradas russas eram ruins e os comboios tentavam acompanhar o avanço do exército, mas com dificuldade crescente. Mesmo diante desses sinais de alerta, Napoleão continuou avançando com determinação. Ele acreditava que, ao chegar perto o suficiente de Moscou, o czar Alexandre I seria forçado a negociar. Mas Alexandre não cedeu. Ele preferiu sacrificar sua capital sagrada a rendê-la ao inimigo francês. Finalmente, em setembro de 1812, as 10 tropas napoleônicas chegaram aos arredores de Borodino, a cerca de 120 quilômetros de Moscou. Ali, os russos decidiram travar uma batalha final antes da capital. Foi um massacre. A Batalha de Borodino, em 7 de setembro de 1812, foi um dos confrontos mais brutais da história europeia. Durou um único dia, mas deixou mais de 70.000 mortos e feridos entre os dois lados. Os franceses venceram taticamente, mas pagaram um preço altíssimo. Os russos resistiram heroicamente, especialmente nas posições fortificadas conhecidas como Redutes Raevski, onde a carnificina foi indescritível. Apesar da vitória, Napoleão viu seus melhores generais caírem, suas divisões se esgotarem e sua confiança ser abalada. "Se eu der mais uma batalha como esta", disse ele, "estarei arruinado." Com as forças enfraquecidas, ele ordenou a marcha para Moscou. Quando entraram na cidade, os franceses encontraram algo inesperado: uma Moscou vazia. Os habitantes tinham fugido, levando consigo tudo o que podia ser útil. Os arsenais estavam vazios, as ruas desertas e a cidade silenciosa. Naquela mesma noite, Moscou pegou fogo. Incêndios começaram a surgir por toda parte, espalhando chamas e cinzas pelo céu. Alguns historiadores acreditam que foram atos deliberados de sabotagem feitos por patriotas russos. Outros dizem que foi obra do acaso. Independentemente da causa, o resultado foi catastrófico. O fogo durou 5 dias. Quase 3/4 da cidade foram destruídos, incluindo igrejas, palácios, bibliotecas e templos. Para os franceses, que esperavam encontrar abrigo e reabastecimento, aquilo foi um golpe mortal. Napoleão esperou semanas por uma proposta de paz que nunca veio. Alexandre I negou-se a negociar. Com isso, o imperador francês teve que tomar uma decisão difícil: retirar-se da Rússia. A ordem de recuo partiu no início de outubro. Napoleão imaginava que a retirada seria controlada, organizada e segura. Mas ele subestimou o verdadeiro inimigo.
o inverno russo. Enquanto os primeiros flocos de neve cobriam o campo, o frio intenso aumentava cada dia mais. Temperaturas despencaram para 30 degrees. Muitos soldados franceses, originários de regiões mediterrâneas, jamais haviam experimentado um frio tão cruel. Suas botas rachavam, seus uniformes congelavam e suas mãos e pés viravam pedaços de gelo. Ao mesmo tempo, os ataques das forças russas e das guerrilhas locais se intensificaram. Os sobreviventes da Grande Armée eram perseguidos incessantemente, cercados em colunas longas e vulneráveis. Cavalaria lesta lançava ataques rápidos e brutais. Até mesmo os camponeses locais pegaram armas para ajudar a expulsar os invasores. As fotos e relatos posteriores são chocantes. Corpos empilhados à beira das estradas, cavalos mortos, canhões abandonados e soldados cambaleando sem rumo, perdendo a razão com o frio e a fome. Pessoas famintas comiam carne de animais mortos e alguns casos de canibalismo foram registrados. Quando Napoleão finalmente cruzou o rio Berezina, em meados de novembro, só restavam cerca de 30 mil homens em condições de combate. Dos 600 mil que haviam entrado na Rússia, aproximadamente 400 mil morreram e muitos outros foram capturados ou desertaram. A notícia do desastre russo espalhou-se pela Europa como um raio. De repente, o império que parecia invencível mostrava sua fragilidade. Os aliados anteriores de Napoleão começaram a vacilar. Alguns, como o rei da Prússia Federico Guilherme III, romperam alianças. Outros, como o general sueco Bernadotte, que fora marechal francês, passaram abertamente para o lado da coalizão anti-francesa. A Grã-Bretanha aproveitou a oportunidade para financiar uma nova aliança, a Quarta Coalizão, formada por Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra. Juntas, elas iniciariam uma ofensiva total contra o Império Francês. Napoleão, ainda em Paris, tentou recuperar o controle, mas o choque da derrota na Rússia abalou até mesmo seu próprio moral. Ele já não parecia imbatível. Agora era visto como um homem que falhara, um imperador que arrastara seu exército à morte. O ano era 1813 e Napoleão Bonaparte caminhava para um novo capítulo da história, aquele que marcaria o fim irreversível de seu domínio na Europa. O inverno russo havia dizimado a Grande Armée, mas Napoleão não estava derrotado, não ainda. Mesmo com as tropas reduzidas, ele mostrou uma capacidade impressionante de recuperação. Em questão de meses, conseguiu organizar um novo exército, composto por jovens recrutas inexperientes e veteranos traumatizados. A guerra, porém, já não era mais a mesma. Agora, Napoleão enfrentava uma quinta coalizão, formada por Rússia, Prússia, Áustria, Grã-Bretanha e outras potências menores, todas unidas pela certeza de que o imperador francês podia ser derrotado. Eles tinham força numérica, apoio financeiro britânico e, mais importante, a determinação de vingar anos de dominação napoleônica. Tudo isso culminaria na maior batalha da época, a Batalha das Nações, em Leipzig. Em outubro de 1813, Napoleão estava em Leipzig, na Saxônia, cercado por forças superiores. Os exércitos aliados somavam cerca de 300 mil homens, contra aproximadamente 190 mil franceses e seus aliados. Era a maior batalha da Europa até então, e seria o ponto de virada definitivo na sorte do imperador. Durante 4 dias brutais, Napoleão lutou com habilidade e coragem, resistindo aos ataques coordenados dos russos, prussianos, austríacos e suecos. Ele tentou manter suas linhas firmes, lançou contra-ataques surpresa e chegou até mesmo a conter o avanço aliado durante 2 dias seguidos. Mas a diferença numérica foi cruel. Além disso, muitos dos aliados de Napoleão começaram a vacilar.
Alguns, como os saxões, simplesmente mudaram de lado no meio da batalha. Isso causou pânico nas fileiras francesas. No terceiro dia, Napoleão ordenou a construção de uma ponte sobre o rio Elster, na saída da cidade, para permitir uma possível retirada. Mas enquanto planejava sua estratégia final, um oficial subordinado fez explodir a ponte prematuramente, cortando a única via de fuga e deixando parte significativa de seu exército cercada. Na manhã do quarto dia, Napoleão percebeu que a batalha estava perdida. Com o coração pesado, ordenou a retirada. Muitos dos que não conseguiram escapar foram feitos prisioneiros ou massacrados. E a Batalha das Nações estava encerrada. E com ela, o sonho imperial de Napoleão sobre a Europa também. As forças aliadas marcharam rumo à França, invadindo seu território pela primeira vez desde o início das guerras revolucionárias. Agora, a França não lutava apenas por poder, mas por sobrevivência. Com a fronteira oriental violada, Napoleão teve que lutar novamente, mas agora com exércitos fragilizados, recursos escassos e moral baixo. As cidades francesas assistiam incrédulas ao avanço das tropas estrangeiras. Paris, outrora centro de um império glorioso, tornara-se alvo. Os aliados avançaram com cuidado, evitando grandes confrontos diretos. Preferiam pressionar Napoleão, com uma combinação de ofensiva militar e diplomacia. Ofereceram condições favoráveis caso ele aceitasse renunciar ao trono. Mas Napoleão recusou. Ele jurou defender cada centímetro de solo francês. Brilhantemente, ele travou uma série de batalhas menores, mas inteligentes, como em Champaubert, Montmirail e Vauchamp, onde infligiu algumas das últimas derrotas significativas às forças aliadas. Por alguns dias, parecia que ele realmente conseguiria deter a onda inimiga. Mas o número de soldados continuava sendo um problema insuperável. Suas vitórias eram táticas, não estratégicas. E o tempo já não trabalhava mais a seu favor. Em março de 1814, Napoleão tentou uma última investida para ganhar tempo e negociação, mas falhou. Seus próprios generais perderam a confiança nele. Em Paris, os líderes políticos começaram a negociar diretamente com os aliados, ignorando o imperador. E então veio a decisão mais dura da vida de Napoleão. No início de abril de 1814, Napoleão foi informado de que Paris havia rendido-se. Seus aliados mais próximos, incluindo o ministro da Guerra, Caulaincourt, pediram que ele renunciasse. Até seu fiel marechal Marmont entregou seu corpo de exército aos aliados sem sequer consultar seu comandante. Cercado, traído e sem futuro militar, Napoleão finalmente entendeu. Sua estrela se extinguira. Em 6 de abril de 1814, ele assinou seu ato de abdicação. Em troca, os aliados ofereceram-lhe uma pensão e a soberania da pequena ilha de Elba, no Mediterrâneo. Seria um exílio, mas com um título real. Poucas semanas depois, Napoleão partiu para Elba, onde governaria como um rei de miniatura. Deixou a França emocionado, chorando diante de seus soldados leais em Fontainebleau. "Eu vos dei glória", disse ele, "e vós me abandonastes." Na ilha, Napoleão passou 10 meses regendo reformas locais, explorando minas de ferro, organizando uma pequena guarda pessoal e até escrevendo memórias. Mas ele sabia, aquilo não era o fim, era apenas uma pausa, porque mesmo em Elba, Napoleão observava a França com atenção e esperava o momento certo para voltar. Enquanto isso, a Europa tentava restaurar a ordem pré-napoleônica. Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado em 1793, assumiu o trono francês, mas seu reinado foi morno e desorganizado. Muitos sentiam falta da eficiência e energia do antigo regime. Além disso, os tratados de paz favoreciam mais os interesses das potências europeias do que o povo francês. Havia descontentamento generalizado.
E Napoleão, sempre atento às oportunidades, decidiu agir. Na madrugada de 26 de fevereiro de 1815, com pouco mais de 1.100 homens, Napoleão fugiu de Elba a bordo do navio Inconstant, cruzou o Mediterrâneo sem ser detectado. Em poucos dias, desembarcou em Golfe-Juan, no sul da França, declarando que retornava não para a guerra, mas para salvar o povo. Sua jornada para Paris foi uma verdadeira revolução. Ao longo do caminho, soldados que deveriam prendê-lo juntavam-se a ele. Generais que antes haviam traído Napoleão agora voltavam para seu lado. Em menos de 2 semanas, ele estava de volta a Paris e Luís XVIII fugia apavorado. Quando Napoleão desembarcou em Golfe-Juan, no sul da França, na madrugada de 26 de fevereiro de 1815, ele era apenas um homem exilado, fugitivo e sem exército. Tinha consigo pouco mais de 1.000 homens, alguns navios velhos e uma única certeza: a França ainda era sua. Durante seu exílio forçado em Elba, Napoleão observava atentamente os acontecimentos na Europa. O rei Luís XVIII, colocado no trono após sua derrota, não conseguia restabelecer ordem ou popularidade. Muitos franceses sentiam-se abandonados por uma corte que tentava voltar ao passado monárquico, ignorando as conquistas revolucionárias e napoleônicas. Além disso, os tratados assinados pelas potências europeias, especialmente em Viena, favoreciam mais os interesses britânicos, russos, prussianos e austríacos do que o bem-estar do povo francês. A promessa de paz parecia ter vindo com um preço alto demais para aqueles que haviam lutado sob a bandeira imperial. Era hora de agir. Com apenas uma pequena força armada, Napoleão decidiu marchar diretamente para Paris. Ele sabia que o elemento surpresa era essencial, mas também confiava em algo muito maior: o carisma que ainda possuía diante do povo e do exército francês. Ao longo do caminho, Napoleão enfrentou várias tropas enviadas para detê-lo, mas algo extraordinário aconteceu. Muitos soldados que deveriam capturá-lo simplesmente juntaram-se a ele. Alguns jogaram fora suas fardas brancas, símbolo da restauração monárquica, e vestiram novamente os uniformes azuis da antiga Grande Armée. Oficiais que antes juraram lealdade ao rei viraram as costas para Luís XVIII assim que viram o imperador. O episódio mais marcante ocorreu em Lefray, quando Napoleão se aproximou de uma unidade de infantaria realista com as mãos abertas, gritando: "Soldados da França, reconheceis-me! Se estiverdes determinados a matar vosso imperador, aqui estou." Diante disso, os soldados baixaram as armas e aclamaram-no com entusiasmo. Napoleão, emocionado, tirou o chapéu e disse: "Sabia que podia contar com vocês." Esse momento simbolizava tudo. O vínculo entre Napoleão e seus homens era quase sagrado. E enquanto ele marchava, a notícia de seu retorno espalhava-se como um trovão pela França. Em menos de 2 semanas, Napoleão estava de volta a Paris. Luís XVIII fugiu para Gand, na Bélgica, deixando o trono vago. Napoleão reassumiu o poder como imperador dos franceses, e os 100 dias tinham oficialmente começado. Apesar de ter retomado o poder de forma dramática, Napoleão sabia que não podia repetir os erros do passado. A Europa agora estava unificada contra ele, e qualquer movimento agressivo seria usado como justificativa para outra guerra total. Para mostrar que estava mudado, Napoleão apresentou uma nova Constituição, conhecida como o Ato Adicional às Constituições do Império, que previa eleições parlamentares, liberdades civis e separação de poderes. Era uma tentativa de conciliar a tradição imperial com ideais liberais da época. Ele também fez um apelo direto ao povo francês, convocando um plebiscito para a aprovação dessas mudanças. Embora a votação tenha sido manipulada, os resultados
foram esmagadores. Mais de 90% da população aprovou seu retorno. Mas mesmo com apoio interno, Napoleão sabia que a ameaça externa era imensa. Os líderes europeus, reunidos no Congresso de Viena, reagiram ao retorno do Tigre com terror. Em poucos dias, foi formada uma nova coalizão, a Sexta Coalizão, composta por Grã-Bretanha, Prússia, Áustria, Rússia e vários estados menores. A mensagem era clara. Napoleão Bonaparte não seria tolerado novamente no poder. Enquanto os aliados mobilizavam centenas de milhares de soldados contra ele, Napoleão trabalhou freneticamente para montar um novo exército. Não tinha tempo para treinar novos recrutas, mas contava com veteranos leais, oficiais competentes e uma população que novamente acreditava nele. Ele nomeou generais experientes para comandar os setores estratégicos. Michel Ney, o Bravo. Dos Bravos, seria seu comandante-chefe, Jean de Dieu Soult, marechal de campo, Louis-Nicolas Davout, ministro da guerra, e muitos outros nomes familiares retornariam ao cenário militar. Mas o tempo era inimigo mortal. Os aliados já mobilizavam forças que ultrapassavam 1 milhão de soldados, divididas em 3 grandes frentes: uma britânico-prussiana no norte, com o Duque de Wellington e o Marechal Blücher, uma austríaca no leste e uma russa no centro da Europa. Napoleão sabia que não tinha condições de lutar em múltiplas frentes. Sua única chance era atacar primeiro no norte, onde os exércitos britânicos e prussianos estavam concentrados, derrotá-los rapidamente e forçar uma negociação de paz antes que os outros contingentes se aproximassem. Essa estratégia exigiria velocidade, surpresa e precisão. E ela levaria Napoleão a um local que entraria para a história como palco de sua última batalha, Waterloo. No início de junho de 1815, Napoleão lançou sua ofensiva no norte da França, invadindo o que hoje é a Bélgica, território então controlado pelos prussianos e britânicos. Seu plano era simples: dividir os 2 exércitos aliados, derrotar cada um separadamente e garantir uma vitória decisiva. Logo nas primeiras semanas, ele obteve algumas vitórias táticas importantes. No dia 16 de junho, venceu o general prussiano Blücher na Batalha de Ligny, ferindo o próprio comandante prussiano. Enquanto isso, o general Ney travou um confronto feroz com o Duque de Wellington em Quatre-Bras, mas falhou em aniquilar o exército britânico. Assim, embora Ligny fosse uma vitória, ela foi incompleta. Blücher conseguiu recuar com parte de suas forças, mantendo intacta a aliança com os britânicos. Além disso, Napoleão cometeu um erro crucial. Ordenou que o Marechal Grouchy perseguisse os prussianos em retirada, mas não deu instruções claras nem meios suficientes para garantir sua completa destruição. Com isso, os prussianos conseguiram se reorganizar e avançar rumo ao Waterloo, onde o exército britânico já se posicionava. E foi ali, numa planície próxima a um vilarejo chamado Mont-Saint-Jean, que o destino de Napoleão seria selado. Era a manhã de 18 de junho de 1815 e as forças de Napoleão se posicionavam diante de uma planície sulcada por colinas, campos molhados e uma estrada que cortava o centro do campo de batalha. Waterloo.ali. À sua frente estavam os exércitos combinados do general Arthur Wellesley, o Duque de Wellington, e do Marechal Gebhard Leberecht von Blücher, cujas tropas prussianas haviam sobrevivido à derrota em Ligny dias antes. Napoleão sabia que essa era sua última chance. Se vencesse, poderia forçar uma negociação de paz e talvez até manter o trono. Se perdesse, não haveria mais segundas chances. O céu ainda estava cinzento após uma forte chuva noturna. O chão enlameado dificultaria a mobilidade das artilharias e cavalaria, mas isso não impediria o que viria a ser uma das batalhas mais sangrentas e determinantes da história europeia,
Wellington escolheu uma posição defensiva inteligente. Ele alinhou suas forças ao longo de uma crista baixa, ocultando boa parte de seus soldados da visibilidade francesa. Sua infantaria estava organizada em quadrados para suportar cargas de cavalaria, enquanto sua artilharia ocupava posições elevadas. Entre os britânicos e seus aliados holandeses e alemães, havia cerca de 68.000 homens. Do outro lado, Napoleão dispunha de aproximadamente 73.000 soldados, incluindo veteranos da Guerra Napoleônica, canhões pesados e uma cavalaria ainda poderosa. Seu plano inicial era simples: atacar o centro com força suficiente para romper as linhas inimigas, mantendo a cavalaria pronta para explorar qualquer brecha. Mas ele tinha plena consciência de que Blücher e os prussianos estavam se aproximando. Era uma corrida contra o tempo. Por volta das 11h30 da manhã, Napoleão ordenou o início dos ataques. A batalha começara. O primeiro grande golpe veio na ala direita, com um ataque concentrado ao pequeno complexo fortificado de Hougomont. Era uma casa senhorial rodeada por jardins e muros de pedra, e parecia um alvo secundário. No entanto, Napoleão imaginava que um ataque vigoroso ali forçaria Wellington a desviar tropas de seu centro. Mas o que ele não esperava é que Hougomont se tornaria um poço de sangue. Os franceses lançaram múltiplos ataques contra o local, enfrentando uma resistência feroz dos guardas britânicos e alemães que defendiam o complexo. Durante horas, bombas explodiram, tiros ecoaram e corpos caíram nas paredes em ruínas. Cada metro conquistado era pago com dezenas de vidas. A luta em Hougomont durou o dia inteiro. Apesar de todos os esforços, os franceses nunca conseguiram tomar o lugar de forma decisiva. E pior, milhares de soldados foram gastos numa batalha, sem vantagem estratégica real. Enquanto isso, Napoleão preparava seu próximo golpe. Às 15h30, Napoleão ordenou um ataque maciço ao centro com suas divisões de infantaria e canhões. Durante uma hora, centenas de obuses franceses martelaram as fileiras britânicas, abrindo crateras e criando confusão. Ao mesmo tempo, o marechal Michel Ney, num momento de pura emoção e bravura, decidiu lançar a cavalaria francesa diretamente contra as linhas britânicas. Era algo que já havia funcionado tantas vezes antes, mas não dessa vez. Sem infantaria apoiando o avanço, os cavaleiros franceses encontraram frente a si formações em quadrado perfeitamente organizadas, protegidas por muros e cercas vivas. Enquanto os cavalos tentavam escalar barreiras e os soldados franceses disparavam, os britânicos responderam com salvas devastadoras. Durante quase 2 horas, 20 cargas de cavalaria foram lançadas contra as mesmas posições. E cada uma terminava em carnificina. Os campos ficaram cobertos de cavalos mortos e oficiais mutilados. Mais de 4.000 cavaleiros entraram na carga. Menos da metade voltou. Ney, furioso, suplicou por reforços. Mas Napoleão hesitou. Ele sabia que Blücher e os prussianos estavam se aproximando e queria garantir que nenhuma força importante fosse desperdiçada. Enquanto os franceses se enfraqueciam no centro e na direita, Blücher e os prussianos finalmente apareceram na ala esquerda do campo de batalha. Eles vinham diretamente de Wavre, marchando sem descanso, e agora atacavam com tudo o que tinham. Primeiras unidades prussianas atingiram o flanco leste do exército francês, pressionando os generais Lobau e Drouet-d'Erlon. As tropas francesas começaram a vacilar. Napoleão tentou conter a onda prussiana com sua reserva final. A Guarda Imperial, uma unidade lendária que até então só falhara uma vez na história. Foram enviados para repelir o ataque prussiano, mas o resultado foi catastrófico. Quando a Guarda sofreu uma violenta descarga de fogo da infantaria britânica, ela recuou.
Foi o sinal que o exército francês precisava para entrar em debandada. Em poucos minutos, o que restava da grande armée entrou em colapso. Soldados largaram armas, generais perderam o controle, e Napoleão, montado em seu cavalo, viu o campo de batalha transformar-se em um inferno. Com a noite caindo, Napoleão deu a ordem de retirada. A batalha terminara. Segundo estimativas, mais de 45 mil homens morreram ou foram feridos naquele único dia. Ele fugiu do campo de batalha e retornou a Paris, onde tentou organizar uma nova resistência. Mas o país não aguentava mais guerra. Em poucos dias, os líderes políticos franceses exigiram sua abdicação. O sonho imperial acabara. No dia 22 de junho de 1815, Napoleão assinou novamente seu ato de abdicação. Desta vez, não haveria exílio em Elba. Os aliados decidiram que ele seria levado para um lugar muito mais distante, Santa Helena, uma ilha remota no Atlântico Sul, onde passaria seus últimos anos sob vigilância britânica. Em outubro de 1815, após quase 5 meses de viagem pelo Atlântico, Napoleão Bonaparte avistou pela primeira vez a ilha de Santa Helena, um pedaço de terra árida e distante, localizado a mais de 2.000 quilômetros da costa africana. Era ali que ele passaria o resto de sua vida. A Grã-Bretanha havia escolhido aquele lugar com cuidado. Isolado, sem rotas comerciais próximas e com apenas alguns pequenos povoados, Santa Helena era perfeita para manter um inimigo tão temido sob controle total. Não haveria fugas, não haveria retorno. Napoleão sabia disso. Ele não foi feito prisioneiro, mas também não era livre. Chamavam-no de General Bonaparte, tentando apagar seu título imperial. Mas todos sabiam quem ele era. Quando desembarcou na ilha, ele usava um casaco cinza simples e olhava para o horizonte com expressão difícil de decifrar. Alguns diriam que parecia resignado. Outros que ainda alimentava a esperança de ser resgatado por algum aliado ou até mesmo por seu filho. Na verdade, nenhum dos dois era totalmente verdadeiro. Napoleão estava preparado para enfrentar sua última batalha, a de preservar sua história, sua imagem e seu legado. O governo britânico designou a Longwood House como residência oficial de Napoleão. Na prática, era uma casa úmida, quente e mal ventilada, muito diferente das grandiosas salas de Versalhes ou do Palácio das Tulherias. Os britânicos sabiam que ele havia sido imperador, mas se recusaram a dar-lhe qualquer luxo real. Queriam mostrar ao mundo que Napoleão Bonaparte agora era apenas um homem comum. Ele viveu acompanhado por um pequeno grupo de fiéis colaboradores, entre eles o conde Bertrand, antigo ajudante de campo, o general Montholon e o médico pessoal, Dr. Antomarchi. Seu mordomo, Louis-Joseph Marchand, tornou-se uma figura próxima, registrando detalhadamente os últimos momentos do imperador em suas memórias, mas nem todos eram gentis com ele. O governador britânico da ilha, Sir Hudson Lowe, tratava Napoleão com hostilidade constante. Reduziu sua mesada, restringiu suas visitas e interferiu em sua correspondência. Para Napoleão, aquilo era humilhante. "Eu sou um prisioneiro de guerra, não um criminoso", reclamava ele com frequência. Era evidente que o objetivo não era apenas mantê-lo longe da Europa, mas também minar seu moral lentamente. Mesmo em condições adversas, Napoleão não deixou de lutar, só que dessa vez com palavras. Durante seus anos em Santa Helena, ele ditou extensas memórias para seus companheiros, revisando eventos da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas e explicando suas próprias decisões. Esses registros, posteriormente publicados sob títulos como Memórias de Sainte-Hélène, escritas por Emmanuel de Las Cases, e outros relatos posteriores, tornaram-se fundamentais para entendermos hoje a visão que Napoleão tinha de si mesmo. Ele
Retratava-se como um líder visionário, reformador e patriota, traído por traidores, abandonado por generais covardes e prejudicado por circunstâncias além de seu controle. Em suas próprias palavras, ele era um homem à frente de seu tempo, cujo destino fora selado por forças maiores do que ele próprio. Essas memórias foram lidas com atenção por toda a Europa. Mesmo sendo um homem derrotado, seu carisma continuava, vivo nas páginas que escrevia. Com o passar dos anos em Santa Helena, a saúde de Napoleão começou a se deteriorar. Ele sofria de hemorroidas, cólicas estomacais constantes, fadiga e insônia. Alguns historiadores sugerem que ele sofria de câncer no estômago, uma doença comum em sua família. Outros acreditam que pode ter sido envenenado com arsênico, teoria que gerou controvérsias ao longo dos séculos. Seu comportamento também mudou. Tornou-se mais irascível, mais introspectivo, às vezes falando sozinho ou revivendo cenas antigas de batalhas. Em alguns momentos, chorava lembrando de Josefine ou de seus filhos. Em 1819, ele escreveu: "A única coisa que me mantém vivo é escrever sobre o que vivi. Sem isso, eu já teria partido há muito tempo." Apesar de tudo, ele nunca admitiu ter cometido grandes erros. Acreditava firmemente que, se tivesse vencido Waterloo, teria mudado o rumo da Europa. No início de 1821, Napoleão piorou drasticamente. Perdeu peso, estava sempre pálido e cansado. O Dr. Antomarchi diagnosticou problemas digestivos graves, possivelmente ligados ao câncer. Nos últimos dias, ele recebia visitas esporádicas de oficiais britânicos, mas dedicava suas últimas horas principalmente aos amigos mais próximos. Pediu que lessem para ele trechos da Bíblia e discutiu política com Bertrand, como se ainda estivesse no centro do mundo. Morreu no dia 5 de maio de 1821, às 17h49, rodeado por seus companheiros. Sua última palavra foi César. Alguns dizem que pensava em Alexandre, o Grande. Outros que era apenas um delírio causado pela dor. Foi enterrado num vale tranquilo da ilha, sob uma árvore chamada Geranium Valley. Por décadas, ali esteve seu corpo, longe de Paris, longe de seu império, longe da Europa que havia comandado. Só em 1840, durante o reinado de Luís Felipe I, seu corpo seria trasladado solenemente para Les Invalides, em Paris, onde descansa até hoje em um túmulo monumental que reflete o peso de sua história. A morte de Napoleão não marcou o fim de sua influência. Pelo contrário, ela garantiu que seu nome nunca fosse esquecido. Seus códigos legais, como o Código Civil francês, também conhecido como Código Napoleônico, serviram de base para sistemas jurídicos em todo o mundo. Suas reformas administrativas modernizaram países. Até mesmo os métodos de ensino criados por ele inspirariam sistemas educacionais futuros. Seu estilo de liderança, combinando autoridade central com meritocracia, influenciou gerações de políticos e generais. Muitos dos grandes líderes do século XIX, como Bismarck, Garibaldi e Karl Marx, reconheceram de alguma forma sua importância histórica. Até mesmo figuras polêmicas do século XX, como Adolf Hitler, estudaram suas campanhas militares, embora tenham cometido os mesmos erros que levaram à sua queda. Hoje, Napoleão é lembrado não apenas como um conquistador, mas como um transformador da Europa moderna, um homem que subiu do nada, mudou o mundo e pagou o preço por isso. Trajetória de Napoleão Bonaparte é mais do que uma história de conquistas e derrotas. É a história de um homem que nasceu em uma ilha distante, sem poder, sem título, sem fortuna, e mesmo assim se tornou o centro da Europa por quase 2 décadas. Ele não apenas redefiniu as fronteiras políticas do continente, mas também transformou leis, instituições, sistemas educacionais e até mesmo a forma como líderes subsequentes enxergam o papel do Estado. Mas Napoleão foi,
Acima de tudo, um paradoxo. Para alguns, ele foi o herdeiro das ideias da Revolução Francesa. Aquele que trouxe ordem ao caos, modernizou a sociedade e garantiu direitos iguais perante a lei com o Código Civil. Para outros, ele foi um ditador, ambicioso que sufocou liberdades, fechou jornais, exilou críticos e lançou a Europa em guerras intermináveis. Essa dualidade faz parte do que mantém Napoleão tão fascinante até hoje. Ele era capaz de escrever cartas emocionantes aos soldados, tratando-os como irmãos, mas também podia ordenar execuções sumárias sem hesitação. Era um estrategista brilhante, mas às vezes imprudente. Um reformador visionário, mas também um conquistador implacável. Sua personalidade combinava vaidade, genialidade, carisma e obsessão pelo controle absoluto. Tudo isso o torna um dos personagens históricos mais ricos que já existiram. Um verdadeiro tema de estudo psicológico, político e militar. O legado de Napoleão vai além de suas batalhas e coroação imperial. Ele deixou marcas profundas na Europa e no mundo. O Código Civil, Código Napoleônico, influenciou sistemas jurídicos em países como Brasil, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica e Holanda. Criou o ensino público e gratuito, baseado no mérito e na meritocracia. Reformou a administração pública francesa, criando instituições que ainda existem hoje, como a Banque de France e o Liceu. Inspirou movimentos nacionalistas em toda a Europa, especialmente na Itália e Alemanha, cujas unificações ocorreram décadas depois, mas tiveram raízes napoleônicas. Transformou a arte da guerra, introduzindo conceitos como mobilidade estratégica, divisão de exército e uso eficiente da artilharia, que seriam adotados por gerações futuras. Até mesmo no campo cultural, Napoleão teve impacto duradouro. Ele financiou expedições científicas ao Egito, levando descobertas arqueológicas que revolucionaram o conhecimento ocidental sobre a civilização antiga. Foi graças a ele que a Pedra de Roseta foi encontrada, chave para decifrar os hieróglifos egípcios. Tudo isso mostra que, embora tenha falhado em criar um império permanente, ele conseguiu moldar o futuro de formas que nem mesmo ele poderia prever. Mais de 2 séculos após sua morte, Napoleão continua sendo um dos temas mais estudados, debatidos e retratados na cultura popular. Há centenas de biografias, filmes, documentários, jogos e até memes que mencionam seu nome. Por quê? Porque ele representa algo que nos fascina até hoje. A ascensão meteórica de alguém que ousou sonhar grande demais. Ele também serve como um espelho para nossos próprios tempos. Em momentos de crise política, social ou econômica, muitos olham para figuras como Napoleão e se perguntam: precisamos de lideranças fortes? Até onde vai o limite entre autoridade e autoritarismo? Além disso, seu exemplo alerta sobre os perigos da ambição desenfreada, do isolamento estratégico e da crença excessiva em si mesmo. Napoleão é, em muitos sentidos, um dos primeiros homens modernos, um líder cujo sucesso dependia tanto de sua imagem quanto de suas vitórias, cuja narrativa pessoal era tão importante quanto seus atos. E talvez essa seja a razão principal de seu legado imortal. Ele soube contar sua própria história, mesmo quando estava perdendo a batalha. Ao longo deste episódio, você acompanhou a vida de um homem que mudou o mundo. De um menino corso com sotaque italiano até o imperador de uma Europa sob suas botas. Da glória máxima em Austerlitz à derrota absoluta em Waterloo. Do trono ao exílio. Da memória à lenda. Napoleão nos ensina que não há vitória sem risco, nem poder sem responsabilidade. Mostra que o destino pode ser cruel, mas que a determinação pode, por um tempo, superar todos os obstáculos.
E, acima de tudo, prova que ninguém é maior que a história, mas todos podem deixar nela uma marca indelével. Se você chegou até aqui, parabéns. Você mergulhou fundo na vida de um dos maiores personagens da história humana. E agora pode levar consigo não só o conhecimento, mas também a reflexão sobre o que significa liderar, sonhar, errar e tentar novamente. E se esse conteúdo te inspirou, se você aprendeu algo novo, se emocionou com essa jornada, tem uma coisa muito simples que você pode fazer agora. Não fique com esse conhecimento só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que ama história, estratégia ou personagens complexos. Deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E claro, comente abaixo qual foi sua parte favorita. Da história de Napoleão, você acha que ele foi um herói, um tirano ou alguma coisa entre os dois? Vamos continuar juntos essa jornada pela história dos grandes líderes do passado, porque, como Napoleão disse certa vez, o homem é escravo da sorte, mas senhor do seu destino. Até o próximo episódio.